Mas que saco, eu não aguento mais, já falei tanto, eu não aguento mais. Cuidado, cuidado, cuidado. Pois é, essa cena aí também é comum aí na casa de vocês? Não que aqui em casa viva voando coisas, mas... Bom, de vez em quando as diferenças vêm à tona, né? E, enfim, estava refletindo sobre isso outro dia e agora a gente vai dar uma voltinha para Montreal e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Acabou de chegar aqui no Atwater Market agora. Olha aqui, esse aqui é o Atwater Market. E vamos lá, a gente vai dar uma olhada. Ali tem comidas, café, várias coisas pra gente ver, comprar. Enfim, vamos dar uma passeada aqui. Um lugar muito legal. Eu tava pensando outro dia, né, com todas essas discriminações que acontecem no mundo. Com relação a pessoas diferentes, imigrantes, com relação à sexualidade, a cor da pele, enfim, todas essas... E comecei a refletir e pensar, mas mesmo no nosso casamento, né? Sim. A gente vem do mesmo país e isso não quer dizer nada. Teoricamente era pra ser tudo igual, né? Exatamente, a gente é tão diferente, tem tantas diferenças. E, enfim, mas vamos andar mais um pouco que a gente vai conversando sobre isso. Olha, amor. Oi. Olha isso. Essas florzinhas. Ah, eu queria fazer uma decoração pro cenário. Ah, isso aqui, ó. Isso é lavanda. Eu precisava disso. Lavanda? A lavanda seca. E isso aqui também, mas ele cai, né? Tava procurando isso no Natal. Pra quem não sabe, a Zuleida é fotógrafa e precisa sempre de coisas para o cenário, adereços. Adereços pro cenário. Bonito, né? É legal. Tomate seco. Ah, sabe o que eu vou... Você conhece creme? Conhece o quê? Creme. Deu vontade de comer creme agora. O que é isso? Creme é um ralado de mandioca, eu acho que é mandioca ralada, né? E daí fica no temperinho assim de molho, ou assim, no vinagre, e daí fica é tipo fica uma mandioca ralada no molho. Não conheço. Nunca comeu creme? Acho que não sei. Agora quanta coisa diferente que tem aqui. Se tivesse só um modelo, só um produto, seria sem graça. Tanta coisa diferente, é isso que torna o Atwater legal. Tem tanta coisa legal para comprar, coisas de outros países e tudo mais. Olha, isso aqui, vamos comprar um desse. Depois... Ah, blueberry, frutas vermelhas. Na volta? Vamos dar uma volta primeiro, depois a gente e outro vai comprar. Então, quando a gente se conheceu, a Zuleide vai contar agora como que ela se sentiu. E aí, Zuleide, como que você se sentiu quando a gente se conheceu? Que a gente... Enfim, fala aí. Foi algo assim, bem interessante, né? Porque logo que eu conheci o Marlon, a gente se conheceu em Curitiba. E aí... Vem pra cá.
E aí, eu logo de cara vi, porque ele morava aqui no Canadá e tal, e eu logo vi que a gente tinha muita coisa diferente. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei pro Marlon, logo de início, foi: eu já vou falar pra esse cara que eu não tenho intenção nenhuma de ir pro Canadá, nem mesmo pra passear, não quero nem conhecer o Canadá pra não criar nenhuma expectativa ou algo assim, né? Porque eu sabia que pra mim aquilo era algo fora do comum, assim, fora do comum, fora da realidade. Na real, eu nunca tive essa vontade. E aí, eu vou deixar o Marlon falar, porque ele adora falar isso. O que aconteceu depois de 3 meses? Pois é, depois de 3 meses. Daí a gente conversou, daí eu falei assim, tudo bem, a gente tá diferente, beleza, a gente tá se conhecendo e tal. Eu vou embora pro Canadá e é isso, né? Enfim, mas a gente foi conversando, depois de 3 meses estava lá a Zuleide com passaporte, visto canadense e americano e uma Feliz passagem da pro vida. Canadá, e não via a hora de pegar o avião e veio visitar. E de agora ela é cidadã canadense. 5 anos depois. E a gente era muito diferente no início, e é claro que eu lembro de vários episódios que a gente, né, estava se conhecendo e as diferenças vinham à tona. E não era fácil, não foi fácil. Mas mesmo assim, estamos aqui até hoje. Como isso é possível? Vamos ver. Sim, eu vou fazer o pedido. Os queijos do Quebec são muito bons. Zoeiro. Tá um queijinho. Nossa, eu não sei nem qual escolher. Uns queijos esquisitos, né? Mas deve ser bom. Deve ser bom. Tem uns com umas ervas ali em cima. Quem é pobre só tá acostumado com o queijo mussarela, queijo prato lá no Brasil. Aí uns queijos chiques assim, ó. A gente acha esquisito. A gente está aqui no Atwater Market, e que é um lugar bem legal. É um mercado que abriu em 1930 e alguma coisa. E na época era um mercado considerado moderno. Eles colocaram um relógio ali em cima, que era considerado moderno para aquela época. E enfim, tem muita, como vocês viram nas imagens ali, tem muitas comidas, queijo. Assim, para quem gosta de queijo aqui é muito bom. Tem alguns cafés e para quem gosta de comer, aqui é um lugar perfeito aqui em Montreal. É um lugar bonito, é perto do canal Lachine, que é aqui do ladinho, que a gente não vai lá porque tá frio. A gente sabe depois que esquentar, aqui uns dias. E também uma curiosidade que tem um porão bem gigante aqui, que é onde os comerciantes guardam essas coisas e tal, que não é aberto ao público. Enfim, é um lugar muito legal. Quem vem para Montreal conhecer, passar uma tarde aqui comendo, enfim, comendo basicamente. E o pessoal gosta bastante, né? E até para todo mundo gosta, local. Quem é daqui, turista. Para comprar frutas e verduras também, tem umas frutas tão lindas ali. Tem. Bem legal. Um programa gostoso. Venha pro de fazer. Atwater Market. É isso, gente. Quais as diferenças entre nós?
Eu prefiro doce e você salgar. É verdade. Eu sempre prefiro um Ruffles. E a Zuleide prefere um chocolate. Ah. Eu gosto da coxinha do frango. E eu gosto do peito do frango. É bom que daí não dá briga. O frango tá... É verdade, tem certas diferenças que realmente elas vêm para complementar, né? Isso que é o bom de você aprender a viver com as diferenças, né? Você aprende bastante certas coisas. E tem os complementos, né? Tipo, eu gosto muito da borda da pizza recheada e às vezes eu gosto do meio da pizza recheada. Então, quando a gente pede pizza, tá, fechou. Eu fico com a borda, ela fica com o resto. E... Não tem nenhuma discussão. Agora tem outras diferenças que são um pouco mais complicadas, né? Tipo, eu gosto mais de conversar as coisas e tal, e a Zuleide... Zip, zip. Não, eu sou mais quieta. Não que eu não goste de conversar, mas eu acho que eu tenho um limite, assim. Eu não sei se é um limite, mas o Marlon é bem mais... O Marlon é mais aberto, e eu preciso ter um tempo, confiar um pouco mais, e depois começar a me abrir. E mesmo assim, veja, nós estamos casados e ainda assim, não que eu não confie, aqui não é esse o ponto, mas eu sou mais quieta. Às vezes eu gosto de pensar mais, sem falar, e o Marlon acho que diria que ele vai pensando e vai falando. Só que às vezes na câmera você é mais natural, né, do que eu. Não sei. Então, assim, tem muitas nuances, né? Tem muitas nuances. Tem. E claro... Mas o fato de ser mais quieta, até se eu for falar em relação à minha família, talvez eu seja a filha mais quieta que tem. É verdade. Eu sou mais quietinha mesmo. E pega pro Marlon, porque o Marlon às vezes... Ai, meu Deus, quer falar, e eu... Ah, só que eu escuto mais, gente. Às vezes não é porque eu tô quieta que eu não tô prestando atenção. Eu sou do tipo de pessoa que talvez eu gosto mais de ouvir do que falar. Pode ser. Porque eu gosto também de aprender com as histórias dos outros. Assim, às vezes eu fico ouvindo e pensando. E o Marlon quer uma conversa, um diálogo. Toma lá da cá. Agora você veja, né? A gente era tão diferente no início. E é claro que várias vezes a gente brigou, né? Óbvio. Que cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, com as dificuldades. Aí tem os dias que a gente não tá bem. Que é normal. Vou contar uma coisa aqui. A gente ia gravar esse vídeo outro dia, falando disso, das diferenças. E a gente se desentendeu. E aí a gente desistiu de falar. Você vê, às vezes não é fácil. Porque eu queria falar uma coisa e ele queria falar outra, daí a gente não chegou numa quarta. Nem sei o que era mais, mas... Enfim. Era isso, mas eu não lembro que... Só que depois a gente eu parei pra pensar, daí a gente conversou, e daí, tipo, era uma coisa que eu não tava muito bem, talvez. Tava preocupado ali, e daí não deu pra gente fazer, né? E, enfim, acontece, né? E como eu falei, a gente já brigou e tal, mas a gente aprendeu a conversar bastante também. Enfim, e tem... Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem as diferenças, como todos temos, mas eu acho que a comunicação é o ponto-chave. A comunicação é o ponto-chave, com Pra certeza. você saber conversar, saber entender o que a pessoa sentiu. Mas em relação ao sentimento do outro mesmo, se colocar no lugar do outro e expor isso. É verdade. Agora vejo que tem outras coisas, né, que a gente para pra pensar no nosso relacionamento. O fato de nós dois gostar de viajar. Talvez antes você nem pensava muito nisso. E aí o que acontece é que você veio pra cá, a gente começou a conhecer pessoas diferentes de outros países, que isso é muito legal aqui no Canadá, né? Tem pessoas de vários países, a gente conhece muita coisa diferente. E aí a gente começa a ficar com vontade de conhecer mais, e a gente começa a viajar, e nós dois hoje adoramos viajar. Tanto que o nosso investimento, nosso dinheiro é para viajar.
né? Eu acho que isso rende até um outro vídeo para falar de diferenças culturais e viagens, que quando você começa a ter na proximidade, começa a ter vínculos assim, tua curiosidade vai aumentando e aí você vê que aquilo que você vivia era apenas um mundinho, era só a tua verdade, era só a tua caixinha ali. E aí você vê que, uau, tem tanta coisa ainda para descobrir, para aprender. Viajar faz a gente perceber isso. Faz. As pessoas são mais diferentes do que iguais, porque cada lugar é uma... Mesmo no Brasil, mesmo nos países, a gente foi para a Índia recentemente, e nós estávamos com muito medo da comida indiana. E foi a melhor comida que a gente já comeu na vida. Muito boa. Ainda mais eu que... A história de longe, né? A gente acha que ia ser uma comida ruim ou sei lá o quê. Enfim, é o medo desconhecido. É o medo desconhecido. E eu sou bem sensível para comida, então eu tava preocupada, para falar a verdade. E foi tudo bem, experimentei coisas novas. E aquele medo do desconhecido vai sumindo, vai... Tudo bem que lá na Índia a gente comeu algumas comidas pouco apimentadas e vamos dizer que o nosso estômago ficou um pouco mais animado, né? As nossas visitas ao banheiro foram um pouco mais frequentes. Não. Um pouco, mas não foi nada demais, né? Não ficamos doentes nem nada, enfim. E a comida é muito boa, mas enfim, era o diferente. E de lá a gente foi pro Japão, por exemplo, que é o nosso vídeo anterior, inclusive, para quem quiser assistir. De lá a gente foi pro Japão, e aí é totalmente diferente da Índia, totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente do Canadá. E, nossa, adoramos também. Adoramos, tem outra cultura, outras crenças, outros costumes, enfim. É isso, acho que as diferenças estão aí pra gente aprender a lidar com elas e nesse aprendizado a gente cresce muito. Exatamente. Agora a gente está aqui acabamos de chegar aqui no Porto Velho. O Zuleide está no celular. Tô aqui, mas eu tô aqui. Estamos aqui no Porto Velho, na rua São Paulo. A gente vai dar uma caminhada por aqui, que o dia não tá muito frio hoje. Tá cheirando gás aqui, você tá sentindo? Tá cheirando gás, por causa do aquecimento, né? E hoje tá acho que menos 5, mais ou menos, é mais tranquilo. Então a gente vai aproveitar para dar uma caminhada. Então? Falando das diferenças, né, que é nosso assunto aí que está refletindo. Aqui é o Porto Velho, então é todo um visual mais antigo, né, mais francês, europeu, né, enquanto algumas quadras aqui já são modernas, então você vê. E esse contraste é o que realmente as pessoas acabam admirando, né? Se fosse tudo igual, não teria graça. Mas afinal, Zuleide, vai cair um pedaço de gelo na minha cabeça. Temos que cuidar que o gelo cai lá de cima. Deixa eu... E aí, Zuleide, afinal, com tanta diferença que a gente tem, quer dizer, nem é tanta assim, né? Não é tanto. Está exagerando um pouco, mas enfim, mas existem, né, as diferenças. Como é que a gente faz dar certo, no final das contas? Será que, né, tipo, fico me pensando às vezes a gente briga e tal, assim, que saco também. Será que vale a pena ficar junto? Aquelas coisas, né? Na hora da... Aquelas baboseiras que a gente fala. Na hora da emoção a gente fala coisas que não deve, né? Mas e daí assim, mas e como que funciona? Bom, aí, o que você acha? Tem uma coisa que eu acho que não combina muito, é quando a gente fala... Eu tenho esse hábito de... esse é o meu jeito e eu sou assim e ponto final. Mas quando eu ouço isso, é difícil, né? É difícil porque não é assim as coisas. Pois é, né? Esse negócio que assim, é meu jeito, mas... Às vezes a gente tem que... será que o meu jeito tá me ajudando a ter uma vida boa, feliz? Não é só porque é o meu jeito que eu não posso querer mudar, né?
E não é porque é do meu jeito que as coisas vão acontecer do meu jeito. Como diz o ditado, a vida não é justa. E as escolhas que a gente faz, às vezes, nosso jeito tem que se adaptar um pouquinho. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para se adaptar na escolha que você fez. Então, aí a questão é você abraçar as diferenças, aceitar que existem e como que a gente concilia, né? E imagino que um ponto principal é comunicação, né? O diálogo. Saber conversar sem Esse se é o acusar. primeiro ponto. Sem se acusar, né? De forma assertiva, que é uma coisa que a gente tenta fazer muito. Né? Conversar, e às vezes é difícil, mas a gente vai aprendendo. Dói, né? Às vezes dói. Dói, às vezes, mas a gente vai aprendendo, sim. Desde que não tenha acusações, né, cheias de raiva. Acho que a comunicação assertiva Conversa, dá um tempo, depois a pessoa reflete, depois vai lá, pede desculpa, ou enfim, vai se acertando, né? Acha um meio termo para as coisas, né? Certas coisas às vezes precisa achar um meio termo, né? Tipo assim, vamos viajar? Vamos, para onde? Para esse, para aquele. Tá, mas vamos achar um meio termo, né? Para que os dois fiquem felizes. E ninguém tenha que abrir mão de nada 100%. Exatamente, acho que os dois lados, é importante que venha dos dois lados, né? Um pouco eu abro mão, um pouco o Marlon abre mão. E falando em assertividade, eu acho que outra coisa que vai junto com isso, que a gente aprende muito, é na terapia, né? Tava muito frio lá fora, a gente resolveu vir aqui num café para se esquentar um pouco, tomar um café. Está aqui no café do lado da Notre Dame, que se chama Le Petit Déjeuner. Um café bem aconchegante, bem legal. Bem típico. Bem típico de Montreal, bem vale a pena. Mas enfim, que a gente estava conversando, né? Como que a gente faz funcionar, né? Se existem as diferenças. E para mim, um ponto que ajudou muito sempre foi a terapia. Então, às vezes, a gente tem que buscar ajuda profissional. A terapia não simplesmente para eu conseguir me relacionar bem com as leis especificamente, mas para que, como pessoa, né, para a gente aprender a lidar com as diferenças, com a gente mesmo, com nossas dificuldades, enfim. Todos os relacionamentos, né? Todos os relacionamentos, né, com família, com amigos, enfim, no trabalho. No trabalho. Porque tudo vai ter diferença, tudo vai ter as diferenças. E isso para mim faz toda a diferença, né? De você aprender a conversar de forma assertiva, que é o que a gente tem praticado, tentado pelo menos. Às vezes. Se estamos acertando. Estamos juntos até hoje, né? Então tá dando certo. Agora, às vezes, a conversa assertiva não é suficiente. Aí, o que você faz? Compra um presentinho. Que bonitinho, viu? Ó, chocolate, que eu sou do doce. Do doce. E de coração. Acertou em cheio, hein? Viu? Às vezes. Conversinha, ó. Conversinha. Vou abrir já. Eu encomendo enquanto você fala. Enfim,
qual que é o ponto disso tudo, né? Acho que ele está falando isso. É justamente por conta de tudo que está acontecendo no mundo, né? E a gente vê tanta difusão de mentiras, desinformação e preconceito e no fim das contas é justamente as diferenças é que fazem o mundo ser interessante. E a gente está querendo lutar contra isso agora. Então eu estava refletindo, né? E nós como imigrantes a gente se sente bem recebido aqui no Canadá, né? Bem o quê? Bem recebido Ah, sim. aqui no Canadá. E o legal do Canadá é justamente a diversidade, né? Eu trabalho com pessoas de vários países, várias culturas. A gente tem amigos da Índia, da Europa, enfim, da Alemanha. Árabes. Árabes, turcos, brasileiros, claro, argentinos. E cada um tem uma coisa especial. Então a gente quer visitar todos os países que for possível. Conhecer a cultura, conhecer a história. E muitas vezes a gente julga também o comportamento das pessoas, mas a gente esquece de pensar o que tem na história da pessoa, né? Que ela se comporta daquele jeito, ela reage daquele jeito, mas porque tem toda uma questão que ela carrega consigo, a vida da história, a história da vida dela. A história da vida dela, né? Isso seja uma história pessoal, seja em relação ao que ela sofreu no país dela, principalmente aqui em Montreal, no Canadá. A gente vê vários imigrantes e a gente não conhece a história que ele viveu lá, né? Então isso... É verdade, né? Muitos imigrantes têm uma história tão sofrida, eles saem do país às vezes forçados, enfim, mas são várias histórias, cada um tem a sua. E conhecer e aprender é muito legal, né? Mas enfim, né? Aquela cena do início do vídeo foi feita por profissionais, não tentem em casa. Ninguém saiu ferido. Mas e aí, comenta aí nos comentários abaixo como que é, como que você lida com as diferenças, né? No relacionamento, enfim, no dia a dia. Isso. Deixei seu comentário. E se inscreva, curta, todas essas coisas aí que o pessoal fala. Até mais.